Israel de Fato, completando um ano de existência, israeldefato.com, o nosso portal em português para o público em geral, trazendo as notícias diariamente, recebendo com muita honra a Aline Schwecks, do canal Israel com a Aline, que é uma grande amiga nossa e uma madrinha do nosso site. Ela que veio pela primeira vez a Israel por um período mais longo no ano de 2007 e um tempo depois veio em definitivo para Israel. Seja bem-vinda. Shalom, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje e parabéns pelo um ano do Israel de Fato, que completou há pouco tempo o aniversário de vocês, então parabéns. Muito obrigado. O parabéns para ti também, porque desde sempre tu foste muito amiga, solidária e junto com a gente nesse processo, porque tu és também, sem dúvida nenhuma, uma geradora de conteúdo cultural, de notícias e de produção de algo muito especial e o conteúdo talvez que mais gere interesse, que é a questão histórica e cultural, correto? Correto, quer dizer, a gente vê principalmente do povo brasileiro, do público brasileiro, o interesse em conhecer a história de Israel. No final das contas, aqui é o berço do judaísmo, do cristianismo, uma história. As histórias que aconteceram em Israel, elas influenciam literalmente o mundo todo, isso inclusive o Brasil. Quando tu chegas a Israel, em definitivo, de Porto Alegre, assim como eu também, quando tu chegas em Israel, tu te lembras exatamente a data? 29 de julho de 2009 foi o dia que eu ganhei minha cidadania e que eu entrei em Israel oficialmente como cidadã. É uma data importante, então a cada 29 de julho temos um aniversário especial. Eu costumo dizer que quando a pessoa vem para Israel em definitivo é como se fosse um novo nascimento. Sim, inclusive eu comento isso quando a gente passa no Monte das Oliveiras, a gente vê não é uma coisa tão alegre, mas eu sempre lembro disso quando eu passo lá, quer dizer, quando eu estou passando no Monte das Oliveiras, tem um cemitério judaico, tem escrito em cima dos túmulos uma série de coisas, e não tem o texto fixo que se tem que colocar, mas as pessoas colocam as coisas mais importantes, então às vezes colocam a data de nascimento, o nome, alguma coisa importante que fez, e muita gente coloca ali a data de aliar, a data que se mudou definitivamente para Israel. Então, as pessoas levam literalmente isso por toda a vida. O dia que chegar em Israel realmente é uma data que a gente vai lembrar sempre até o final dos nossos dias. O Monte das Oliveiras que tu citaste fica em Jerusalém. Tu, quando chegas a Israel, vais direto a Jerusalém e ainda moras em Jerusalém. Conta aquela história que tu contaste para o Vilela no Inteligência, da tua chegada direta à Universidade Hebraica de Jerusalém. Tu foste para estudar o que inicialmente? Então, eu cheguei para Israel, eu sempre gostei de história, eu tinha o sonho de estudar história, mas todo mundo me diz que história não é uma profissão séria, então que eu tinha que estudar alguma coisa mais séria, e eu sempre me interessei por nutrição, então eu decidi cursar nutrição, então eu cheguei direto para a Universidade Hebraica, fiz a Mechiná, que é assim, um ano básico, que é obrigatório para alunos estrangeiros, então a gente fez um ano básico da Mechiná, e depois eu realmente ingressei na nutrição, então eu estudei e me formei em nutrição pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mas no final das contas, o que eu realmente faço, meu dia a dia, eu uso meu outro título universitário, que é da área de turismo, que é o que eu realmente faço nos dias de hoje. O turismo, tu estudaste aqui em Israel? Sim, exatamente. Eu estudei aqui em Israel, em Jerusalém, mas em outra faculdade. Eu estudei numa Hohenlander, então eu estudei lá o curso de guia e a Universidade de Nutrição em paralelo. Então, eu fiz duas faculdades em paralelo, me formei nas duas, mas foram anos realmente bem, bem intensivos. Eu sei que quem faz esse curso de guia de turismo na Universidade de Haifa ou em institutos licenciados pela Universidade de Haifa desconta 2 anos de história e um ano de arqueologia. Quer dizer, é muito conteúdo. Sim, exatamente. Tu pode usar o curso, porque quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de turismo em português, o pessoal que mora no Brasil, normalmente a primeira coisa que se pensa é uma faculdade de turismo, como, por exemplo, em foco com hotelaria.
Mas aqui a gente tem dois tipos diferentes de faculdade de turismo. Tem uma realmente para quem tem intenção de trabalhar em hotelaria, administração de serviços de turismo, agências de viagem, tudo isso é um tipo de estudos que se faz, e para ser guia especificamente é outra formação. Então, eu fiz a formação de turismo com foco realmente, a formação para ser guia, então ela é focada em história, arqueologia, em religião, tanto judaísmo, cristianismo como islã, tem botânica, geologia, topografia, tem uma série de coisas que a gente estuda, e por isso depois a gente pode usar isso para como créditos universitários também para outros cursos. Então, se, por exemplo, tu quer fazer depois uma faculdade em História de Israel, tu desconta bastante já do curso que tu já fez, porque tu já aprendeu muita coisa, então tu não precisa começar do zero. Então, um dia eu ainda vou fazer meu mestrado em arqueologia, eu vou aproveitar isso também. Então, tá nos meus planos futuros, mestrado em arqueologia também. Como era a carga horária do estudo de turismo? Porque eu imagino que é algo muito intenso e algo que puxa também para uma parte prática. Então, em média, são 3 dias por semana, daí são 2 dias na sala de aula e mais um dia em campo, como a gente diz. Então, eram dias que começavam super cedo, por volta das 6 da manhã, a gente estava na entrada de Jerusalém, todo mundo enrolado com friozinho lá na manhã fria de Jerusalém, a gente subia nos ônibus e a gente então fazia viagens de campo. Então, foram mais de 80 dias viajando por Israel no total, juntando todos os dias que a gente ia, 80 dias de viagem. Às vezes a viagem ia e voltava no mesmo dia, em lugares mais longe, por exemplo, Eilat, as colinas do Golã, a gente ia lá, passava alguns dias seguidos, e assim a gente consegue visitar a maior parte dos locais históricos importantes de Israel, justamente porque seguir isso tem que ter o conteúdo histórico, mas também, claro, tu precisa conhecer os locais e passear, então uma parte integral do curso de guia aqui também são as viagens pelos locais. É uma aula no local, não é uma aula em sala de aula, né? Sim, a gente tinha os dois, justamente agora nessa época que a gente está falando agora, eu voltei a trabalhar como guia esse ano a partir de março, então de março até agora tem bem menos grupos que o normal, e pelos lugares que eu vou, então os grupos que sim tem acabam chamando mais atenção. Então, o que eu tenho reparado agora é a quantidade de cursos de guias que estão acontecendo. Então, eu estava esses dias em Massada, guiando meu grupo, e do lado tu vê um grupo de pessoas que são todos israelenses, tu sabe que eles são no curso de guia, porque tá todo mundo com um caderninho anotando o que o professor fala, então tá todo mundo de pé lá escrevendo. Eu chego, são curso de guia? Dele, sim, sim, nós somos o curso de guia de Haifa, de Tel Aviv, disso, daquilo. Então é super legal ver também que isso continua acontecendo, e a gente está vendo, assim, os futuros guias estudando. Lembrando que ao terminar o curso, tu ainda precisas fazer a prova de admissão do Ministério do Turismo para tirar a licença oficial. Sim, então a gente faz todas as provas internas e depois que a gente termina essas provas internas da faculdade, a gente tem que fazer as provas nacionais, que são bem, bem difíceis. Graças a Deus, eu estudei e eu passei de primeira, mas realmente são provas Tudo bem, em bem hebraico? difíceis. Sim, tudo em hebraico. Então, no início a gente tem o curso de guia mudou um pouco desde que eu fiz ele. A gente tem que lembrar que eu fiz ele, comecei em 2011, então já faz vários anos, então o formato mudou um pouquinho, mas na minha época eram 3 provas, na realidade. Uma prova de múltipla escolha, uma prova escrita, que são 12 páginas escritas, Bah. e uma prova, e se tu passa nas 2 primeiras, depois de um mês eles te chamam para a última, que é uma prova oral. Literalmente tu na frente, tu faz como se tu estivesse guiando. Então, para mim, era uma sala fechada. Eu dizia, ok, nós estamos agora no anfiteatro da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? E daí eu faço toda a explicação. Hoje em dia eu sei que eles fazem realmente em campo, então eles podem ir no lugar, mas eu tinha que fazer faz de conta. E na prova escrita, essas 12 páginas escritas todas em hebraico, no início da prova, eu coloquei ali uma observação. No início da prova, eu coloquei ali uma observação dizendo: olha, sou imigrante, eu falo português, eu peço desculpas pelos erros de hebraico. Foi. E eles realmente compreendem que o nosso hebraico não vai ser 100% na escrita, mas funcionou e passamos na prova. Até 2019, Aline, cerca de 20 milhões de pessoas passavam por ano pelo Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv.
De repente, 2020, vem a pandemia, fecha o aeroporto e aí os profissionais de turismo precisam se reinventar. O que aconteceu com a Aline? Então, a gente recebeu em março de 2020 uma carta de demissão coletiva a todos os guias de Israel. Quer dizer, em vez de cada um ser demitido, literalmente o sindicato tomou para si esse trabalho e tirou a carta de demissão, os sindicatos guias, claro, tirou essa carta de demissão coletiva e fechou as fronteiras de Israel. E ninguém sabia realmente como isso iria acontecer, quanto tempo ia durar o lockdown. Eu lembro que se falava, vai ser 2 semanas de lockdown, Israel vai fechar por talvez 2, 3 meses. Quer dizer, a gente não sabia realmente como iria acontecer, quer dizer, foi a primeira pandemia dessa escala em quase 100 anos, e obviamente ninguém sabia o que ia acontecer, então, não, assim, foi realmente uma coisa inesperada, ninguém sabia o que fazer, e não é que tinham muitas opções de trabalho, então, porque não só o turismo em Israel fechou, boa parte de Israel fechou, os restaurantes, parte deles fecharam, o comércio, parte das coisas teve que fechar, as escolas começaram a estudar de uma maneira remota, então, quer dizer, o país todo parou, e eu não tinha pretensão de mudar de profissão. Disse, eu sou guia, eu amo ser guia, isso aqui vai durar pouco tempo, algumas semanas, 2, 3 meses, depois eu vou voltar a ser guia. Eu não tinha intenção de mudar de profissão, mas aí, quando a pandemia começou a realmente ficar mais séria, a gente começou a entender que tinha realmente alguma coisa acontecendo, aí eu comecei com os vídeos no Instagram, depois no YouTube, mas sem a pretensão de ser youtuber. A ideia era realmente, porque eu estava com muito tempo nas minhas mãos e eu precisava me ocupar, porque realmente a pandemia era uma coisa psicologicamente também muito difícil para todo mundo e para mim também. E por isso, na verdade, comecei os vídeos do canal em 2020, mas não com a ideia de mudar de profissão e ser youtuber, realmente a ideia era me ocupar e esperar esses poucos meses que a gente achava que ia ser para poder voltar ao turismo. E, na verdade, tu fazias passeios guiados transmitindo pelo YouTube. Ainda era a mesma profissão, né? Então, no início foram coisas muito pequenas, assim, vídeos de 1 minutinho, alguma coisa vertical. Eu comecei, na verdade, no Instagram, antes do YouTube. Eram algumas fotos, videozinhos, uma live pequena, coisas pequenas. E depois que eu comecei realmente a entrar um pouco mais nisso, aí eu digo, bom, o que que eu sei fazer? Eu sei guiar. Então, a ideia é transmitir o que eu fazia pessoalmente com as pessoas aqui, e já que as pessoas não podiam chegar a fazer isso de uma maneira virtual. Então, era montar o tripézinho, eu pego um amigo meu para filmar e dizer, ok, pessoal, chegamos em Massada, a gente pode ver isso, a gente pode ver aquilo, contar a história. Então, eu estou acostumada a falar na frente de pessoas e agora, na realidade, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Eu falo para pessoas, só que através de uma câmera no meio do caminho. Qual o vídeo ou qual o short que deu, de repente, uma noção de que o Israel com a Aline estava ultrapassando barreiras? Então, na realidade, foi uma coisa gradual. No primeiro mês tinham, assim, 1.000 inscritos, no segundo mês, 2.000, 3.000, foi, assim, uma média de 1.000 por mês. Eu abri o canal em maio, e em dezembro eu tinha chegado em 10.000. Eu estava super feliz. Meu marido comprou, inclusive, para mim, cupcakes, com o número 10 em cima, e colocou um com o símbolozinho do YouTube, e a gente estava super feliz celebrando 10.000. E de 10.000 para 200.000 inscritos foi, eu acho que uma questão de um mês, alguma coisa assim. Quando a placa dos 100.000 inscritos chegou, a placa chegou, já tinha passado os 200. Foi assim, uma coisa realmente Sensacional. foi muito rápido e foram alguns vídeos juntos, mas eu acho que o vídeo que fez toda a diferença foi um vídeo sobre as 12 tribos de Israel, que eu via que era uma pergunta que sempre chegava nos comentários do YouTube, de que tribo tu pertence, perguntavam sobre as tribos, e eu disse, ok, eu vou fazer um vídeo resumindo tudo sobre as tribos de Israel, sobre a minha família, que faz parte de uma tribo específica também, a tribo de Levi, então eu peguei e fiz esse vídeo começou a viralizar e ele começou a puxar os outros vídeos que eu já tinha, e aí realmente foi essa bola de neve, esse pulo de 100 para 200.000 pessoas, e graças a Deus, desde então, só segue crescendo também. Uma curva ascendente que ainda não baixou.
Eu não sei se tu vais te lembrar, o pessoal que vai estar nos acompanhando talvez lembre, teve um seriado chamado Lost, há muitos anos atrás, a gente ainda estava no Brasil, e aí na época que saiu, na comunidade judaica lá em Porto Alegre, o pessoal tinha a piada de que as tribos perdidas de Israel estavam no seriado Lost. Não, as tribos de Israel é um assunto que as pessoas têm muita fascinação, e é uma coisa que, obviamente, sempre me interessei, estudei, mas eu realmente vi quanto as pessoas se interessavam por esse assunto, desde que eu soltei o vídeo sobre as 12 tribos, depois eu fiz vídeos também mais a fundo, especificamente com os judeus etíopes, que se acreditam ser descendentes de Dan. Eu fiz também sobre a tribo de Menassê, depois eu fui à tribo de Levi, eu fiz alguns vídeos, então fui entrando um pouco mais nesse assunto ainda, e realmente é uma coisa que traz muita fascinação, e é interessante, porque a gente está falando de histórias de 3.000 anos atrás, que aconteceram tão longe do Brasil, e no final das contas o assunto é tão atual como é há 3.000 anos, provavelmente. As pautas dos vídeos, e depois de um tempo, tu vais mais por pedidos da galera ou tu já tens um roteiro montado? Um pouco de tudo, na realidade. Quando eu vejo um assunto que repetidamente o pessoal pede, eu tento fazer, porque eu acho que eu também aprendi, quer dizer, o sucesso do canal veio por causa das 12 tribos, não foi um assunto que surgiu na minha cabeça, e sim foi um assunto que as pessoas pediam. Então, eu acho que as pessoas sabem muito melhor o que elas querem assistir do que eu. Então, se tem algum assunto que eu vejo que seguidamente é pedido, eu tento fazer. Então, por exemplo, a questão das novilhas vermelhas, a vaca vermelha, muita gente perguntou, eu fiz. Então, quando eu vejo os assuntos se repetindo, eu tento fazer. Quando tem também muitos lugares que eu pessoalmente gosto de guiar, então eu adoro guiar, por exemplo, na Cidade de Davi, e eu tenho um monte de vídeos na Cidade de Davi justamente porque é um lugar que eu gosto de guiar, e assuntos, às vezes, que eu vejo que o pessoal se interessa. Então, assim, é uma série de coisas. Tu citaste, tu já no início tu foste para Jerusalém e atualmente tu já estás um bom tempo em Jerusalém. Tu ficaste todo esse tempo de 2009 para cá em Jerusalém ou tu chegaste a morar em outros locais? Eu morei em Rehovot. Rehovot é uma cidade ao sul de Tel Aviv, e justamente a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 4 campos, e um dos campos é fora de Jerusalém. E justamente a nutrição, que é o que eu estudei, é no campus de Rehovot. Então, parte da minha educação na Universidade Hebraica foi em Jerusalém, mas parte também foi em Rehovot. Então, eu estudei e morei em Rehovot por alguns anos, mas no momento que eu terminei minhas obrigações em Rehovot, eu vim correndo de volta para Jerusalém. Jerusalém, tu citaste alguns minutos atrás, de manhã cedo, aquele friozinho. Jerusalém é uma cidade serrana, 800 metros acima do nível do mar. Então, Jerusalém, normalmente, tem uma neve forte sempre no inverno. Tu te lembras onde é que tu estavas na nevasca de 2013, que interrompeu a cidade, que durou vários dias? Onde eu estava em 2013? Eu estava aqui na cidade, assim, eu estava feliz como todas as crianças, não era criança mais, mas eu estava feliz como as crianças da cidade, correndo e montando bonecos de neve. Eu cheguei na cidade velha, bati fotos. Eu lembro, foi uma situação assim bem diferente, porque neva em Jerusalém, mas não neva todos os dias. Desculpa, não neva todos os anos. Então, neva, mas não todos os anos, e por isso nos anos que tem mais neve, realmente é um evento. Então, em 2013, eu estava brincando na neve em Jerusalém junto com o resto do pessoal. Eu citei 2013 porque normalmente neva durante o dia e aí no dia seguinte já está meio que já derreteu a neve, está um pouco nos telhados, pontas de árvore, e naquela vez foi uma sequência de nevascas que acabou interrompendo a cidade, fechou as estradas, fica muito perigoso também. O trator não conseguiu limpar de uma hora para outra, então, como tu falaste, as crianças, todo mundo foi para a rua bater fotos e brincar. Ficou aquele clima de neve que nem sempre a gente tem em Jerusalém. Eu gostaria que tu citasse como guia a questão do Monte Hermon na fronteira com a Síria, no norte do país, onde há uma estação de esqui.
Sim, as pessoas às vezes associam Israel e pensam em deserto, em lugar quente, mas Israel, apesar de ser um país extremamente pequeno, tem climas muito, muito, muito variados. Então, a gente pode começar no extremo norte de Israel, o Monte Hermon tem mais de 2.200 metros de altura, ele tem neve todo ano, mas no inverno, realmente, que tem neve ativamente caindo, eles também têm lá pista de esqui. Então, eu pessoalmente, o único que eu fiz lá no Monte Hermon foi mais que bunda, coisa assim, brincadeiras menores, mas assim, um dia eu tenho que realmente no inverno e propriamente esquiar lá, mas quer dizer, tem pista de esqui e tu pode pegar um carro, viajar 6, 7 horas e chegar em Eilat no mesmo dia, e no mesmo dia que tu pode, né, esquiar no norte, tu pode ir na praia no sul de Israel, e lá tu até no Mar Morto também, que são pontos quentes, então se a gente está falando aqui, por exemplo, o Mar Morto, daqui para o Mar Morto de Jerusalém, são que 40, 50 minutos de carro e é mais de 1 quilômetro de diferença de altitude. Então, nos dias que aqui em Jerusalém o clima às vezes pode estar agradável, no Mar Morto tá quente, tu pode ir lá tomar banho e nadar e aproveitar também. Então, o clima é muito variado, apesar de o país ser muito pequeno. É o ponto mais baixo do mundo, o Mar Morto, e tu falas com propriedade, porque realmente, só para Israel é do tamanho de Alagoas, que é o menor estado do Brasil. E aí, do ponto extremo do sul, que é Eilat, que é um balneário, ao ponto extremo do norte, que é Metula, na fronteira com o Líbano, são menos de 500 quilômetros, né? Sim. O menor estado do Brasil é Sergipe. Ah, perdão, mas Israel é do tamanho de entre Sergipe e Alagoas, né? É? Israel sempre foi do tamanho de Alagoas. Eu não sei se de repente com essas questões de acordos Israel ficou ainda menor, mas Israel sem Gaza era do tamanho de Alagoas. É, não, Me realmente, lembro. Israel é um país bem pequeno, o que acaba facilitando para a gente para turismo, porque a gente quer, ok, vamos agora para Galileia, tá bom, a gente pega o carro em 2 horas e meia, tá na Galileia, vamos para o Mar Morto, em menos de 1 hora a gente está no Mar Morto. Quando a gente diz, vamos longe, vamos para Eilat, são menos de 3 horas de carro. Então, realmente facilita muito para a gente que trabalha com turismo, diferente, por exemplo, que eu tive um grupo esse ano na Turquia. Na Turquia, tu pega o carro e vai, e vai, e vai. Às vezes, tu pode passar horas e horas e horas para chegar de uma cidade a outra. Então, as distâncias pequenas de Israel facilitam a gente, para a gente, por exemplo, pegar um grupo para trazer por 8, 9, 10 dias em Israel. E em 10 dias, tu visita a maior parte do país, o que seria impossível em um país de tamanho continental como o Brasil. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, dificilmente tu vai conhecer em 10 dias. E aqui tu consegue conhecer boa parte de Israel em um período de tempo pequeno. O passeio na Turquia, ele é um passeio num foco judaico ou ele é um passeio no foco turco mesmo? E de que forma tu te preparas para guiar num outro país? Então, segundo as leis também da Turquia, a gente sempre tem um guia local, então a gente tem um guia turco que vai acompanhar, mas é um passeio bíblico que a gente faz. Eu acho que o meu canal ele tem muito um foco histórico, bíblico, religioso, então é isso que eu faço. Quando a gente faz viagens para Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, Egito, a gente acaba sempre se focando na parte religiosa. Então, por exemplo, na Turquia, a gente fez as 7 igrejas do Apocalipse, que realmente para quem é cristão são lugares bem importantes. A gente acaba também fazendo a Capadócia, porque é lindo fazer passeio de balão e conhecer também um pouquinho de Istambul, que é tem a parte histórica de Istambul, mas também é uma cidade muito importante para a Turquia nos dias de hoje. Mas quando a gente faz as viagens, a gente tenta realmente focar justamente nessa parte bíblica, porque eu acho que é o que mais interessa, pelo menos para mim e para o pessoal que assiste o canal. Tu tocaste num ponto interessante que, de repente, é uma segmentação do ramo do turismo e, às vezes, uma segmentação do ramo do guia. Muitas pessoas vêm para Israel, por exemplo, buscar passeios radicais, aulas de mergulho, pular de paraquedas. Isso tudo é muito desenvolvido também em Israel. Muitas pessoas, às vezes, vêm pelo lado geográfico, geológico, pelo lado histórico-religioso, mas puxando mais para um lado mais científico. De que forma tu com outros guias fazem essa divisão ou tu tens esse lado mais eclético?
Então, eu trabalho como guia, a gente está falando desde 2011, mais ou menos, então eu tive o privilégio de guiar e acompanhar diferentes tipos de grupos, mas eu acho que é uma coisa natural que cada um acaba indo para o que mais gosta. Imagino também se alguém se for ser somente chefe de cozinha, ele talvez saiba cozinhar diferentes tipos de comida, mas vai ter algum tipo de comida, às vezes ele gosta de confeitaria francesa, ele gosta de comida asiática, então eu acho que cada um naturalmente vai para o seu caminho. Eu acho que como guias a gente também, cada um acaba encontrando o caminho que mais gosta. Então, eu já fiz passeios de helicóptero aqui, fiz passeios de aventura, a gente se rastejou em cavernas, a gente fez de tudo aqui já esses anos. Eu já guiei grupos chineses, literalmente, grupos da China, grupos da Europa, dos Estados Unidos, uma época bastante eu guiava canadenses, obviamente os brasileiros, então eu acabei guiando pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes culturas, diferentes religiões, mas cada um acaba indo por o que realmente se conecta, então realmente eu me conecto mais é com o público brasileiro, com o público de fala portuguesa, na realidade, em geral, mas pelo idioma eu acho que a gente tem uma coisa muito mais em comum com o pessoal que fala português do que às vezes guiar em inglês ou em outros idiomas, espanhol, hebraico, então tem toda a questão do português e a questão histórica, porque se eu posso dizer uma coisa que talvez eu pudesse voltar para trás, seria ter feito história e não nutrição. Mas eu sempre gostei de história desde pequena, então eu acho que realmente a parte histórica e religiosa, para o pessoal que fala português, é o meu caminho, é onde eu me encontrei. Tu citaste a questão da culinária, que é um traço importante cultural de todos os povos. Rememora para nós, conta para nós, para quem ainda não sabe, quando tu participas de um concurso culinário. Então, justamente a época da pandemia, 2020, muitas coisas aconteceram, e muitas coisas também não aconteceram durante aquele ano, então foi um ano bem caótico, difícil, e justamente no meu tempo em casa, lockdown, pandemia, me chamaram para participar de uma competição culinária internacional de guias de turismo. A ideia era justamente que os guias de turismo do mundo todo estavam parados, então eles chamaram um guia um guia de cada país para representar a culinária do país que morava. Então, tinha gente de Portugal, África do Sul, eu estava aqui como Israel, tinha Inglaterra, tinha diferentes países, e cada uma tinha que fazer as comidas do seu país, e era uma competição culinária, então eu tive o prazer de participar e também ganhar a competição culinária. Realmente, eu acho que me ajudou muito a entrar nesse mundo também de mídia social, de redes sociais, porque não era uma coisa que eu estava acostumada, mas eu acho que a competição, por ser online, ela acabou me colocando mais ainda nisso. Eu acho que acabou me dando motivação para fazer vídeos, porque no final das contas a competição era ao vivo, então era filmada, mas era ao vivo. Então, eu acho que acabou me dando aí mais vontade ainda de fazer redes sociais. Qual foi o prato campeão? Uma ótima pergunta. Olha, passou tanto tempo. Eu lembro de alguns pratos que eu fiz. Ahn, eu lembro que eu fiz um peixe empanado que era com cuscuz, eu acho. Eu fiz coisa com couve-flor. Eu fiz, obviamente, hummus. Eu fiz falafel. Eu fiz comidas típicas, mas eu não lembro que comida eu fiz exatamente em cada fase. Não, maravilha. Não, então mas era essa exatamente a questão. Tu foste pelo típico daqui de Israel mesmo, ou tu chegaste a pegar comidas judaicas do leste europeu, ou de repente até dos judeus da Península Ibérica? Então, a ideia da competição era representar a comida do seu país. Então, eu estava representando a comida de Israel. Então, coisas como falafel, hummus, obviamente, são os pratos que são tão conhecidos por Israel. E depois, releituras também de outros pratos da culinária israelense. Então, quando a gente fala da culinária israelense, ela acaba incorporando elementos de judeus da diáspora. Quer dizer, quando vieram, por exemplo, mais de 1 milhão de judeus russos, voltaram para Israel nos anos 90, obviamente eles trouxeram com eles elementos da comida deles. Quando os judeus foram expulsos, por exemplo, do norte da África e do Oriente Médio, aí nos anos 40 e 50 e voltaram para Israel, eles trouxeram elementos da comida deles. Então, a comida israelense, eu representei a comida israelense, mas ela acaba tendo influência dos judeus que voltaram para Israel de diferentes lugares do mundo.
Ah, maravilha. E até um detalhe que a gente usa muito o termo Mediterrâneo, ou do mar Mediterrâneo, isso influencia também a música e também a culinária dentro de um ambiente cultural. Então, a gente pega muitas vezes o peixe, muitas vezes os vegetais, as frutas, e aí tu citaste o cuscuz, é o cuscuz marroquino, não o cuscuz paulista ou do Nordeste do Brasil, é algo um pouco diferente. É, sobre Eu as... posso dizer uma coisa como nutricionista? Sim. Agora vou usar pela primeira vez meu título de nutricionista. Israel é considerado justamente uma dieta mediterrânea. A gente sempre ouve a dieta mais saudável, a dieta mediterrânea. Muitas vezes as pessoas imaginam, por exemplo, a dieta grega, que usa peixes, queijos brancos, saladas. É uma alimentação realmente bem saudável. Israel também é considerado parte da dieta mediterrânea. Então, também a dieta israelense é considerada extremamente saudável. A gente usa muita fruta, muita verdura, peixes, a gente come pouca carne vermelha, se come também bastante queijos brancos, cottage. Então, a dieta israelense ela é extremamente saudável. Então, só queria colocar isso aí. Então, a gente sim é considerado parte da dieta mediterrânea, pois também é uma dieta bem saudável. Na tua vida pessoal específica e da galera que tu costumas receber nos grupos de turismo, quem reclama de comer salada no café da manhã? Então, a gente sempre leva o pessoal em hotéis que são bons e que tem um leque diferente de comidas para o café da manhã. Então, os hotéis que a gente normalmente se hospeda, eles vão ter ali salada no café da manhã, peixe no café da manhã, às vezes tem macarrão no café da manhã, tem as coisas que se comem em Israel no café da manhã, mas eles também costumam colocar um pão, uma manteiga, umas frutas para o pessoal de fora. Inclusive, também alguns hotéis que a gente se hospeda recebem muitos grupos asiáticos, então eles fazem sopas e noodles asiáticos também para o café da manhã para agradar eles, mas a gente acaba vendo essa diferença cultural. E eu noto que eu nisso já sou israelense, porque eu sendo no café da manhã, eu tenho ali aquele pepino, o tomate, um peixe, às vezes um pão, e daí eu como ali o café da manhã com o grupo e o pessoal fica olhando, assim, estranhando ali às 7:30 da manhã a gente comendo pimentão cru, mas é saudável e é parte da cultura. Eu tenho um amigo meu que é triatleta, ele já veio a Israel algumas vezes profissionalmente, e ele adquiriu lá em Florianópolis o costume de comer vegetais no café da manhã que ele pegou aqui em Israel. Sim, é extremamente saudável e é uma questão cultural. O Brasil é um país que come realmente bastante açúcar. A gente tem esse sabor doce no Brasil do que em Israel muitas vezes. Então, aqui é a questão de sempre ter doce, colocar sempre açúcar no café ou adoçante, essas coisas são bem menos prevalentes aqui em Israel. Israel com a Aline, a Aline de Porto Alegre e de Jerusalém, conversando com a gente aqui no israeldefato.com. Vamos agora para o quadro das duas, uma. Direto ao ponto, Jerusalém ou Tel Aviv? Sem dúvida nenhuma, Jerusalém. Ótimo. Falafel ou shawarma? Os dois sanduíches nacionais. Falafel. O falafel que é vegetariano de grão de bico, shawarma é de carne, né? Mar Morto ou o Mar Mediterrâneo? Eu sou do time Mar Morto. Mar Morto, o ponto mais baixo do mundo que dá para entrar nele tranquilamente todos os dias do ano. O verão de Israel, super quente sem chuva, ou o inverno de Israel, chuvoso e às vezes com neve? O inverno de Israel. Knafe, que é uma sobremesa árabe feita de queijo branco, com, entre aspas, um macarrãozinho por cima, ou a halva, que é um doce de gergelim? O knafe. Eu adoro knafe. E eu vou dizer, eu viajo bastante. Eu tenho licença para guiar em Israel e na Autoridade Palestina. E eu adoro o knafe, que a gente come em Jericó, em Nablus também já comi knafe. Então, realmente, um bom knafe é bom. Uma pergunta aqui específica, que aí a gente já antecipou o ponto, e aí eu ia te dizer: o café da manhã israelense ou o café da manhã brasileiro? O café da manhã israelense eu me acostumei e, como nutricionista, o café da manhã israelense. O choco ou o Nescau?
Eu não tomo nenhum dos dois, então eu sou a pessoa errada para perguntar. Não, eu também não, eu não gosto de chocolate, mas, Aline, primeiramente, muito obrigado. Tu és literalmente a madrinha do Israel de Fato, tu és uma pessoa muito próxima, a gente agradece muito tudo que tu fizeste pela gente e vai seguir nessa parceria maravilhosa. Queria que tu deixasse um recado para o nosso público, para o teu público. O público é praticamente o mesmo, pessoas que têm o interesse em receber notícias de Israel. Então, agora tocando num assunto um pouco mais sério, na realidade. Infelizmente, Israel tem enfrentado muitas guerras, principalmente desde o último outubro. E a guerra física, Israel sabe como vencer, mas a guerra midiática, Israel está perdendo. A gente está vendo as mentiras que são contadas no mundo, sobre Israel, a desinformação rolando solta, de pessoas realmente de má índole, distribuindo fake news, pessoas às vezes também sem um conhecimento melhor, falando errado sobre Israel. E por isso eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa de fontes confiáveis de informação. Pessoas que sejam isentas e que estejam dispostas a contar a verdade, e que eu acho que só com a verdade uma paz verdadeira vai poder se instituir aqui no Oriente Médio. E por isso a gente realmente precisa de ajuda nessa guerra midiática que Israel está travando. Eu sou muito boa para contar o lado histórico de Israel. Eu não gosto de entrar em assuntos de atualidade, e eu acho que alguém realmente como vocês tem que assumir isso, então eu fico muito feliz. Eu acho que vocês literalmente surgiram justamente no momento que Israel precisava mais, então parabéns pelo trabalho de vocês. Eu recomendo para todo mundo acompanhar o Israel de fato, para receber notícias constantes, verdadeiras e justas sobre Israel. Então, parabéns, Nelson, parabéns a toda a equipe de vocês pelo trabalho que vocês têm feito. E eu espero que você seja uma fonte de ampliação da verdade sobre Israel no mundo, principalmente para o pessoal de língua portuguesa.